Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: o preço da desobediência. O texto bíblico encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro ou consumado, produz a morte. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a desobediência afasta o homem de Deus e, consequentemente, gera a morte. A desobediência, queridos, é a concretização do pecado. Assim sendo, qualquer desobediência à palavra de Deus é pecado. Queridos, não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado não tem tamanho. Pecado é simplesmente pecado. A desobediência tem um preço e todos nós sabemos disso. Pois de uma forma ou de outra, todos nós já pagamos, e muitas das vezes caro demais, pelo fato de termos sido desobedientes. E apesar de saber disso, queridos ouvintes, infelizmente, ainda assim continuamos desobedecendo. Parece que nunca aprendemos. Queremos apanhar sempre um pouco mais. Agimos como crianças que, sem medirem as consequências, continuam a fazer exatamente o que os pais dizem para não fazer. A palavra de Deus nos adverte para o perigo da desobediência. No entanto, insistimos em desobedecer. Mesmo tendo provado que a obediência é infinitamente melhor, continuamos desobedecendo e pagando as consequências. Deus quer nossa obediência. Porém, todos nós desobedecemos ao Senhor e logo precisamos da misericórdia dele para nos salvar do perigo. E por conta da desobediência do homem, foi que Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Agora, queridos, só é salvo da morte eterna aquele que se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E Ele nos ajuda a viver em obediência. Além de várias advertências bíblicas, há diversos exemplos de como a desobediência gera a morte. Destacamos da palavra de Deus apenas 3 exemplos para a nossa meditação. O primeiro exemplo é a famosa estátua de sal, mais conhecida como a mulher de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versículo 17 o seguinte: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, senão você vai morrer.
Porém, a mulher de Ló pereceu. A mulher de Ló morreu, queridos, pois ela desobedeceu a ordem de Deus e olhou para trás, se transformando imediatamente em uma estátua de sal. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui nós vimos, de acordo com o relato bíblico, que Deus deu uma ordem clara para Ló e sua família, pois por pura graça e misericórdia, eles seriam poupados da destruição de Sodoma e Gomorra. Ficou claro também que eles moravam ali porque gostavam de viver em meio à prostituição e impureza sexual que aquele povo praticava. E também ficou provado, queridos, que a mulher de Ló não queria ter saído daquele meio. Portanto, ela desobedeceu a ordem do Senhor de não olhar para trás, e a consequência foi a morte. Queridos ouvintes, nos dias atuais, muitas pessoas estão se perdendo porque continuam com os corações voltados para as coisas materiais que este mundo mal tem oferecido, deixando as coisas de Deus em segundo plano, desagradando assim ao Senhor. A igreja tem trabalhado, a mensagem do Senhor tem sido pregada, as pessoas têm ouvido, mas continuam indiferentes, com os corações endurecidos, paradas e olhando para trás, desobedecendo a Deus, como fez a mulher de Ló. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. Muitas são as pessoas que ainda olham para trás, como fez a mulher de Ló. O segundo exemplo é a morte do primeiro rei de Israel, o rei Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, o seguinte: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Queridos irmãos, queridos ouvintes, quando lemos a história da vida de Saul, nos deparamos com inúmeras promessas de Deus para esse rei. Uma delas era que através da obediência de Saul para com Deus, Deus faria uma aliança com toda a casa de Saul, deixando sempre um descendente de Saul como rei de Israel. Porém, queridos irmãos, queridos ouvintes, Saul desobedecia a Deus constantemente, manipulando as ordenanças do Senhor para fazer tudo segundo sua própria vontade. A grande frase, obedecer é melhor do que sacrificar, veio direto do trono de Deus, através da boca do profeta Samuel, quando este estava exortando o rei Saul. E a Bíblia diz
que Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as suas melhores ovelhas. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra da verdade que saiu da boca do profeta Samuel. Não devemos fugir, não podemos fugir dessa palavra. O terceiro exemplo, queridos irmãos, queridos ouvintes, e por último, a mais chocante de todas. Chocante, pois as duas primeiras se tratam de pessoas que ninguém usa como referência para a sua própria vida. São pessoas que usamos como exemplo de não fazer ou não seguir. Agora, a terceira pessoa que vamos citar aqui é o homem mais fantástico da Bíblia, depois de Jesus. Ele escreveu o Pentateuco, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, Deus falou com ele face a face e ainda teve a oportunidade de ver a Deus, mesmo que de costas. Moisés é o nome dele. Sim, Deus já quis matar Moisés por causa da desobediência, queridos. Deus quis matar Moisés por causa da desobediência. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 4, versículo 24a, o seguinte: num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. O Senhor encontrou com Moisés e quis matá-lo. Aí, querido, nós nos perguntamos, e com razão, por que Deus quis matar um homem tão fiel e tão usado por Ele? Por que Deus quis matar um homem tão fiel e tão usado por Ele? Queridos, Deus é amor, mas também é justiça. No desenrolar do texto, vemos que após Deus tentar matar Moisés, Zípora, esposa de Moisés, pega uma faca afiada e vai circuncidar o filho deles. Naquela época, queridos ouvintes, Deus tinha uma aliança com o seu povo, onde todos os bebês, homens, deveriam ser circuncidados. Porém, podemos notar no texto que a esposa de Moisés não queria que ele fizesse isso com seu filho, pois ela achava isso uma agressão à criança. Ela até chega a chamar Moisés de marido sanguinário por causa da circuncisão. Porém, queridos irmãos, queridos ouvintes, depois do menino ser circuncidado, Deus desiste de matar Moisés, pois assim ele havia obedecido à aliança que o Senhor tinha com seu povo. Agora, queridos, depois de vermos que duas pessoas morreram e uma não soa estranho Deus agir de maneira diferente em situações semelhantes de desobediência?
Será que Moisés era o queridinho do Senhor? Não, queridos. Moisés não era o queridinho do Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a grande diferença para Deus poupar Moisés ou qualquer um de nós da morte quando cometemos um ato de desobediência é que Moisés tinha um coração e uma disposição ao arrependimento e ao abandono do pecado. Podemos garantir a vocês, queridos, que Saul e a mulher de Ló não tinham essa disposição que até mesmo Ló teve. Deus conhece as intenções do coração humano e Deus sabia que Moisés não tinha circuncidado seu filho por causa de sua esposa. Foi um ato de desobediência, mas o coração de Moisés estava pronto para se arrepender. O que queremos deixar aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, como princípio, é que em primeiro lugar devemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos de forma inegociável e sempre. Em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos de forma inegociável e sempre. Agora, se por nossa incapacidade de discernir, ou pela nossa fraqueza, ou por qualquer outro motivo, acabarmos pecando e desobedecendo a Deus, nosso coração deve se inclinar ao arrependimento o mais rápido possível, assim como o coração do rei Davi se inclinava. A graça e a misericórdia de Deus são acessíveis e disponíveis, mas não precisamos fazer delas uma desculpa para pecarmos ou sermos rebeldes. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, com certeza receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. A Bíblia diz o seguinte em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus. Pense bem, queridos. Quando alguém for tentado, não diga jamais: esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Pensemos nisso, queridos. Deus jamais poderá ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Pense nisso, queridos. E que Deus assim nos abençoe. Amém?